O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não estaremos andando de modo digno se nos relacionamentos não manifestarmos essas virtudes. Paulo diz: rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Precisamos então, talvez, fazer confissão de pecados ao Senhor por não estarmos andando de conformidade com o Evangelho. Aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Uma vez que nossa vida não é perfeita conforme as exigências de Deus, precisamos de Jesus como Salvador, porque nossas obras não nos qualificam diante do Pai. Ainda que a gente tente se esforçar nesse caminho, e devemos nos esforçar, mas não seremos salvos por isso. Porque pelas obras ninguém será salvo. Porque o homem é justificado pela fé. E por último, andar de modo digno da fé que professamos. Os crentes devem conservar a unidade da igreja, produzida pelo Espírito. Vamos ler aí o verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele dá algumas razões doutrinárias que eu tenho em mente. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu devo trabalhar em especial na igreja para que essa unidade, essa união que o Espírito Santo produziu, ela seja preservada, conservada aqui. O crente, então, não deve promover contendas com e entre irmãos, para não destruir a comunhão dos santos produzidas pelo Espírito Santo. Eu não devo brigar e nem devo incentivar a briga no meio da congregação, porque isso vai quebrar aquilo que Cristo uniu. Cristo uniu e nós estamos bagunçando a igreja do Senhor. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, diz o apóstolo Paulo, aqueles que provocam divisões, ficam jogando um contra o outro, e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos dele, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O crente não deve criar grupos para se opor a irmãos que têm preferências diferentes da dele e para domínio da liderança local. Isso acontece muito em igrejas bem maiores, onde o pessoal quer o poder, aí faz a patota para derrubar fulano, para ganhar o poder, ou então, porque fulano não gosta desse meu estilo de vestir, de falar, aí ele faz as patotas, né, dentro da igreja. Isso aí quebra a unidade da igreja. Eu não posso fazer isso. Paulo chega a reprovar a igreja de Corinto. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, ou
não é evidente que andar segundo os homens, a discórdia daquela igreja, os partidarismos naquela igreja. O crente deve ser um pacificador no meio dos seus irmãos, para que a ação do Espírito Santo não seja apagada no seio da igreja. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. É a minha responsabilidade. O crente precisa ter consciência de que só existe uma família de Deus e não devemos desprezar seus membros, que é uma atitude diabólica. Há um só corpo, não existe várias igrejas, só existe uma igreja, a igreja do Deus vivo e verdadeiro, da qual nós fazemos parte. Quando eu estou destruindo o meu irmão, eu estou destruindo a própria igreja de Deus. E quem destruir a igreja de Deus, Deus o destruirá. Porque diz que Jesus é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, os judeus não se davam com os romanos, com os gentios não se davam com os judeus, mas o crente que aceita Jesus Cristo, essa coisa cai fora da vida dele. Ele, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, o nosso Deus quer unidade da igreja, amor entre nós. O crente deve saber que o Espírito Santo é quem dá vida e dirige a igreja de Deus, e agindo contra os membros da igreja, estará resistindo ao Espírito Santo. Paulo diz 2 vezes: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Quando eu estou por detrás querendo derrubar alguém da igreja, eu estou agindo contra o próprio Espírito de Deus. Assim, pois, diz o Espírito: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Lembrai, irmãos, que os membros da igreja, colocados pelo Espírito Santo, vão herdar a herança eterna e viverem juntos por toda a eternidade. Esse que está com você no banco, você vai encontrar lá na eternidade. Talvez vai ser seu vizinho, a sua casa vai ser conjugada com a dele, né? Então comece a amá-lo e suportá-lo agora. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos receber a mesma herança. Está lá o seu nome e o meu nome já escrito lá na herança para a gente receber.